Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ivone Marques, sou Account Manager aqui na FI Group. Hoje estou acompanhada pela minha colega Cátia Correia, consultora sénior também na FI Group. A sessão de hoje tem como objetivo falarmos um pouco sobre aquilo que é o benefício fiscal CIFID, assim como as alterações que vão decorrer no que concerne este benefício fiscal. Aproveito também para dar nota que haverá um esclarecimento de questões no final da sessão, pelo que podem ir colocando as vossas questões. Para além disto, antes de passar aqui a palavra à minha colega Cátia, ter a oportunidade de partilhar que a FI Group é um player ativo no que concerne à otimização destes benefícios fiscais. Trabalhamos de perto junto dos organismos para promover aqui melhorias a este tipo de benefícios e apresentamos também uma cota de mercado ajustada àquilo que é a nossa realidade e proatividade no mercado. Passo-te então a palavra, Cátia. Olá, bom dia. Vou então passar aqui a apresentar o benefício fiscal, o CIFID. Este benefício fiscal trata-se de um benefício que visa aumentar a competitividade das empresas, apoiando o seu esforço em I+D. E este apoio, no fundo, é realizado através da dedução à coleta de IRC por parte das despesas em I+D. No fundo, permite recuperar parte do investimento que tiveram no desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento, deduzindo à coleta de IRC e pode ser até à concorrência total da coleta, tá bem? Caso o benefício fiscal não seja deduzido na sua totalidade, poderá ser deduzido, ficará em crédito fiscal durante 12 anos, ou seja, poderá ser deduzido nos anos seguintes. Queria só dar a nota que para as empresas poderem usufruir deste benefício fiscal necessitam de realizar uma candidatura à Agência Nacional de Inovação e deixo a nota que para empresas que tenham um exercício fiscal igual ao ano civil, relativamente ao exercício fiscal de 2025, já se encontram abertas as candidaturas e o deadline para estas empresas é 31 de maio de 2026. Okay? O apuramento deste benefício é realizado aqui aplicando uma taxa base às despesas de investigação e desenvolvimento, ou seja, esta taxa é aplicada a taxa base a estas despesas de 32,5%. Relativamente, ainda poderá ser acrescido aqui de uma taxa incremental. Esta taxa incremental, no fundo, diz respeito ao acréscimo das despesas do ano em análise em relação à média dos 2 últimos anos que efetuaram CIFID. Deixo a nota que para uma empresa que nunca tenha efetuado CIFID ou que já não realize CIFID há alguns anos, poderá vir aqui recuperar 82,5% das despesas que teve com as atividades de investigação e desenvolvimento. Relativamente às despesas possíveis de incluir neste benefício fiscal, temos aqui os ativos fixos tangíveis, desde que adquiridos em estado novo e também que estejam afetos às atividades de investigação e desenvolvimento. Temos também os custos com pessoal, com pessoas com habilitações igual ou superior a 4 e que estejam diretamente também afetas às atividades de investigação e desenvolvimento. Poderão ser também incluídos despesas de funcionamento, até ao máximo de 55% das remunerações, ordenados e salários das despesas com pessoal, despesas referentes à contratação de atividades de ID de entidades idóneas, participação no capital de instituições de ID e contributos para fundos de investimento, custos com registro e manutenção de patentes e aquisição de patentes aqui para o caso das PMEs. Portanto, de uma forma geral, estas são as despesas mais comuns que habitualmente são incluídas no CIFID e que também são possíveis de incluir. Contudo, para poderem usufruir do benefício, é necessário também efetuar aqui a identificação de projetos de investigação e desenvolvimento. Por vezes, as empresas têm alguma dificuldade em conseguir identificar a ID no seu seio. Então, neste sentido, um projeto ID pressupõe o desenvolvimento de uma nova solução, de um novo produto ou de um novo processo. No desenvolvimento deste novo produto ou processo, é necessário, então, que cumpra aqui 3 requisitos, digamos assim, para que ser considerado efetivamente um projeto ID, nomeadamente ser algo novo para o estado da arte,
do setor, que envolva aqui alguma incerteza tecnológica ou científica, está bem? E também que envolva um trabalho sistemático. À partida, se o projeto ou se o desenvolvimento desta nova solução tiver estes três requisitos, conseguimos assim identificar a ID do projeto e então proceder à preparação da candidatura e submissão da candidatura na ANIP. Tendo o projeto identificado, tendo também o benefício fiscal apurado, através da taxa do apuramento das despesas, submete-se a candidatura à ANI, a ANI emite um parecer, favorável ou desfavorável, e caso o parecer seja favorável, então a empresa pode deduzir a coleta do IRC, conseguindo assim recuperar parte do investimento que teve. Pronto, de uma forma geral, é assim os trâmites do CIFID. Relativamente às alterações para 2026, ou seja, foi recentemente aprovado em Assembleia da República a proposta de lei relativamente a estas alterações. Passo aqui a citar as mais relevantes, está bem? Nomeadamente, o CIFID foi prorrogado novamente para o período de tributação de 2026, ele tem vindo a ser prorrogado ao longo dos anos. Relativamente ao CIFID indireto, através de fundos de investimento, este não vai ser prorrogado para 2026, deixando de ser possível usufruir. Quanto à exigência do reconhecimento de idoneidade por parte da ANI, mantém-se, ou seja, as empresas participadas por organismos de investimento coletivo enquadráveis no CIFID necessitam de ter este reconhecimento. Alarga também aqui de 3 para 5 anos os prazos para os fundos de investimento realizarem investimentos em empresas que concretizem os referidos investimentos em atividades de investigação e desenvolvimento. E também estabelece aqui uma lei de não acumulação de benefícios, digamos assim, em que indica que os sujeitos passivos de IRC não podem beneficiar da dedução quando estejam em causa aplicações já relevantes no âmbito de atividades de investigação e desenvolvimento já financiadas direto ou indiretamente por fundos de investimento ou outro apoio público. Pronto. Relativamente aqui, já temos aqui algumas questões que nos foram sendo colocadas ao longo da última semana. Pronto, passo só aqui já a esclarecer e depois então passamos para a nossa sessão de perguntas e respostas, nomeadamente aqui relativamente à primeira questão. Empresas com o CAI 10.204 podem beneficiar do CIFID a entregar a 31 de maio de 2026? Sim, podem. O CIFID não limita empresas em termos de CAI setorial e também de dimensão, ou seja, todas as empresas podem se candidatar ao CIFID. Relativamente a alterações societárias que fazem perder o benefício, do meu conhecimento não existe nada assim de relevância que permite que uma alteração societária faça perder o benefício, só poderá existir em casos muito específicos, mas não tenho conhecimento que isso aconteça. Relativamente quando abrem as candidaturas para 2025, como referi no início da apresentação, as candidaturas para as empresas que tenham exercício fiscal igual ao ano civil, pronto, já se encontram abertas e têm até 31 de maio para submeter a candidatura. E era isto. Vamos então aguardar que partilhem connosco algumas questões. Vamos dar aqui alguns minutos para darem a oportunidade a colocarem as questões que tiverem. Muito bem, temos aqui a primeira questão que eu passo a ler. A nossa empresa industrial investiu nos últimos 2 anos no desenvolvimento interno de novos processos produtivos, software de apoio à operação e testes para reduzir desperdícios. Como é que avaliamos, de forma estratégica, o que pode realmente ser enquadrado como ideia para CIFID e o que deve ficar de fora para não comprometer a candidatura? Se calhar passo aqui a palavra à Kátia, tendo em conta a apresentação e a componente de ideia que ela partilhou há pouco nos slides. Pronto, em termos de investimentos produtivos e não são enquadráveis no âmbito do CIFID,
Relativamente ao desenvolvimento de novos processos, aqui será necessário efetivamente fazer uma avaliação concreta do que é que envolveu este novo processo e efetivamente se cumpre aqueles requisitos que indiquei há pouco, se trata de algo novo para o setor, mesmo que seja por vezes no âmbito interno da empresa, por vezes poderá aqui existir algum grau de novidade também para o setor, se envolve efetivamente alguma incerteza técnico-científica e também algum trabalho de tentativa e erro. Pronto. Assim, de uma forma geral. Pronto. É uma questão muito específica, mas a parte da parte de equipamento produtivo não é de todo elegível no âmbito do CIFID, para isso existem outros apoios. No entanto, poderá avaliar-se aqui a questão do desenvolvimento do novo processo. Relativamente também às despesas a enquadrar, aqui refere que investiu nos 2 últimos anos, deixa aqui a ressalva que o período, as despesas a enquadrar no âmbito do CIFID referente ao exercício fiscal anterior, ou seja, é durante esse exercício, ou seja, é durante de janeiro a dezembro de 2025, está bem? Neste sentido. Não obstante, se houver alguma questão específica de um projeto, também podem entrar em contacto connosco e nós também vos ajudamos a falar e a analisar sobre este tema. Quanto à pergunta CIFID, bom dia Carla, e agradecer a questão. Empresas do comércio e retalho de veículos automóveis se são aqui enquadráveis no CIFID. Tal como a colega mencionou na apresentação, não existe uma restrição de CAI, de atividade ou de tipologia da empresa para usufruírem deste benefício, desde que tenham então um projeto inovador no vosso setor e que tenha aqui contemplado aquilo que representa um projeto de ID, investigação e desenvolvimento, não vos limita pelo setor de atividade. Quanto à próxima questão. Bom dia, houveram alterações a nível de consideração de gastos? Não, em termos de CIFID, mantém-se igual para 2026 também a tipologia de despesa a enquadrar, pelo menos até ao momento. Exatamente, sendo que aqui as principais acabam por se manter, que é essencialmente a recuperação das despesas com os salários dos recursos humanos afetos ao projeto. Não obstante, temos outras despesas também que são elegíveis, nomeadamente os FSEs. Temos aqui outra questão que é, no caso, perto do fecho do exercício e que percebemos que parte relevante do trabalho que fizemos ao longo do ano poderia ser enquadrado em CIFID, tivemos custos com equipa técnica, ensaios e protótipos em consultoria técnica, mas nada foi organizado de raiz com esse objetivo. Ainda vou a tempo de transformar esse esforço em benefício fiscal real e como é que isso se reconstrói de forma credível? Sim, ainda é possível recuperar o investimento, porque as candidaturas ainda estão abertas até 31 de maio de 2025. Aqui o importante depois será efetivamente verificar, assim, de forma assim muito ágil, identificar os projetos, não é? E o que foi realizado no âmbito destes projetos e também o levantamento das despesas que teve neste âmbito. Ainda é possível, sim, relativamente ao exercício fiscal de 2025, existir também, porque as candidaturas que estão em aberto até 31 de maio de 2026 fazem referente ao ano anterior, ou seja, ao exercício fiscal de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Passo então aqui à próxima pergunta, onde indicam, confesso que muitas vezes olho para o CIFID como uma oportunidade de recuperar imposto num determinado ano, mas a minha pergunta é mais estratégica. O que ganho realmente se passar a olhar para o CIFID não como um benefício fiscal pontual, mas como uma ferramenta de gestão da inovação e o que é que isso implica na forma como organizo a empresa internamente? Uma pergunta bastante interessante, até porque muitas vezes as empresas olham para o CIFID
quando efetivamente têm coleta de IRC a pagar. O CIFID tem por base a recuperação da despesa em projetos de investigação e desenvolvimento e, portanto, vamos colocar a recuperar aqui um exemplo com base numa startup ou uma empresa que numa fase inicial tem forte investimento em ID e nos anos seguintes acaba por ser melhoria contínua, algo mais pontual. O CIFID, tal como a Kátia mencionou na apresentação, tem aqui a duração de utilização do benefício durante 2 exercícios fiscais. Portanto, a empresa tem aqui a oportunidade não só de, no momento, no ano subsequente aqui a estes desenvolvimentos, obter o benefício fiscal, mas como uma estratégia para, nos próximos anos, havendo um aumento do nosso volume de negócios com o objetivo de comercializar aquilo que nós conseguimos desenvolver, temos aqui uma oportunidade de otimizar a longo prazo em termos de financeiros e fluxos de caixa da empresa. Claro que, ao não pagar imposto, é sempre valor que fica retido na empresa e que pode ser utilizado como uma ferramenta de reinvestir nessa própria inovação e também, olhando para aquilo que são os vossos concorrentes, terem aqui uma vantagem competitiva. Se os restantes não estão a utilizar, eu estou a ser proativo neste tema e a olhar para a minha empresa, não no momento, mas também numa estratégia a longo prazo, os meus fatores diferenciadores. E se existe uma ferramenta para eu usufruir, um benefício fiscal, para eu usufruir, tendo em conta que tem por base atividades que eu já desenvolvo ao longo do ano, é uma forma de incentivar as empresas aqui a serem estratégicas no mercado, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. É também um fator relevante aqui de posicionamento no mercado. Bom dia. O benefício CIFID de investimento indireto em fundos vai terminar este ano, certo? Sim, o benefício de CIFID relativamente ao investimento em fundos vai terminar para o período de tributação de 2026, está bem? E nesse se encontra em vigor para o período de tributação de 2025, no entanto, a taxa aplicável é só 32,5%. Temos aqui outras questões. Se eu tiver vários projetos em cima da mesa, como é que escolho aqueles que fazem mais sentido para o CIFID e os que me dão mais segurança na candidatura? Então, nós sempre que realizamos uma reunião com os nossos clientes ou com os nossos potenciais clientes, fazemos uma análise daquilo que é o caso a caso, o projeto que eles tenham desenvolvido. Caso exista mais do que um projeto, nós analisamos, temos que perceber em relação ao estado da arte, qual é que traz aqui mais valias setor em relação à inovação, que introduz efetivamente uma inovação no mercado e claro que isto também, para além da componente de ideia do projeto, a avaliar, também perceber aquele ao qual vocês tiveram mais horas afeitas, porque nós estamos a falar de um benefício fiscal que recupera despesa, e essa despesa sendo a principal rúbrica a recuperar os salários dos recursos humanos, temos que compreender aquele que efetivamente vos tomou mais tempo, por assim dizer, e desta forma o que em termos de custo teve um maior custo de desenvolvimento para a empresa, mas claro está que em primeira análise temos que fazer aqui uma análise, uma triagem daquilo que efetivamente foi realizado, o que é o estado da arte desses desenvolvimentos no mercado, qual a componente inovadora, se não existe nada semelhante no mercado, ou se existe, qual é aqui a característica, o ponto-chave para considerarmos inovador o vosso projeto ou o vosso serviço desenvolvido. Pronto. Bom dia. Em termos de evidência do ID, tem de haver um relatório contínuo detalhado que demonstra ao pormenor todas as fases, resultados e afetação dos recursos ao longo do ano fiscal, certo? Sim. Em termos de evidências de ID, é necessária a preparação de um relatório justificativo, não é? Que identifique as fases do projeto, não é?
Em termos de resultados, pronto, se forem resultados sensíveis e que por vezes envolve aqui dados confidenciais, poderá ser apresentado uma parte dos resultados. Tá bem? A afetação dos recursos ao longo do ano fiscal. Sim, também é necessário aqui fazer uma afetação dos recursos afetos ao desenvolvimento do projeto ou dos projetos, e essa contabilização é feita em termos de horas alocadas, e também relativamente, além dos recursos humanos, depois poderão também estar alocados outros recursos necessários para o correto desenvolvimento do projeto, digamos assim. E então, todo este bolo, fazemos aqui depois então um apuramento do benefício. Passando aqui a uma questão seguinte, se eu recorrer a universidades, centros tecnológicos ou consultores externos, esse investimento pode reforçar a minha candidatura ou depende da forma como o projeto está montado? Aqui o projeto a desenvolver pode efetivamente ter tido apoio externo de outras entidades. Dar nota que uma despesa a considerar neste benefício fiscal é precisamente despesas que incorreram com entidades reconhecidas como idóneas. Aliás, até pode ser um ponto a avaliar por parte das empresas, é o reconhecimento de idoneidade. Uma vez que este reconhecimento permite à empresa ter aqui vantagens, duas principais vantagens, nomeadamente uma associada ao facto da empresa poder receber investimento por parte de fundos CIFID, tal como analisamos há pouco, que é um dos critérios que se irá manter, mas também do ponto de vista comercial, uma vez que se vocês forem reconhecidas como uma entidade idónea, os vossos clientes podem colocar a vossa despesa e recuperar a vossa despesa no CIFID deles. Portanto, tem aqui um duplo benefício com este reconhecimento de idoneidade, uma vez que é então uma despesa elegível e passível de recuperar no CIFID. Um projeto iniciado em 2024, sem candidatura submetida nesse ano, mas cuja execução continua e terminou em 2025, pode ser enquadrado no ano do CIFID de 2025, devem ser enquadradas apenas as atividades e despesas efetivamente realizadas durante esse ano. Sim, ou seja, relativamente às despesas efetuadas no ano de 2024, não é possível fazer essa recuperação agora na candidatura do ano de 2025. Poderá apresentar o projeto, no entanto, as despesas que são consideradas elegíveis para este exercício fiscal são somente as despesas que efetivamente executou no ano de 2025, está bem? Ou seja, não é possível recuperar para trás. Poderá apresentar o projeto, no entanto, apenas as despesas elegíveis são as referentes ao exercício fiscal de 2025. E as atividades também a apresentar relativamente à componente de ID também terão de ser cingidas e focadas no ano de 2025. Passando à próxima questão, temos aqui uma questão colocada que está relacionada com o facto de a empresa querer continuar a investir em inovação, mas precisa efetivamente de retorno e previsibilidade. Até que ponto o CIFID me ajuda a tomar melhores decisões de investimento? Tal como nós partilhamos, o CIFID permite às empresas recuperar até uma taxa máxima de 82,5% da despesa afeita à investigação e desenvolvimento. Portanto, sendo que a empresa, demonstrando aqui caráter inovador no seu projeto, pode considerar na candidatura, à partida sabe que consegue recuperar uma parte dessa despesa através do benefício fiscal. Ou seja, de outra forma, não tendo aqui algum projeto financiado, de outra forma não iria ter parte desta despesa apoiada, por assim dizer, ou seja, é efetivamente uma forma de, em parte, recuperar a despesa que vocês realizam com a inovação e que vos mantém no setor como um fator diferenciador face aos vossos concorrentes. Vou
Aqui também outra questão, se eu tiver vários projetos em cima da mesa, como é que escolho aqueles que fazem mais sentido para o CIFID e que me dão mais segurança na candidatura? No fundo aqui temos de olhar para os projetos todos que tem e verificar efetivamente quais aqueles que trazem efetivamente algo de novo para o setor, ou seja, algo que efetivamente seja diferenciador, não é? E que tenha envolvido também mais trabalhos e que também envolva aqui mais incertezas técnicas e científicas, está bem? Habitualmente, estes projetos que envolvem aqui algum caráter mais incerto e que efetivamente não são de fácil acesso, de fácil resolução, digamos assim, também envolvem mais horas dedicadas, o que acaba também por vos proporcionar um melhor benefício fiscal. Passando aqui a outra questão colocada, como é que eu devo olhar para o CIFID quando a empresa tem prejuízos fiscais ou uma coleta muito reduzida? O objetivo do CIFID é apoiar as empresas a recuperar então custos associados aos projetos de IDE desenvolvidos. Este benefício fiscal tem a validade pode ser utilizado durante 12 anos. Portanto, se numa primeira fase a empresa apresenta prejuízos ou uma colheita muito reduzida, acredito que o objetivo a longo prazo é ter melhores resultados. Melhores resultados da empresa vão se traduzir numa colheita maior a pagar e, por isso, o CIFID é um instrumento em que as empresas devem ter em consideração na sua estratégia, não só a curto prazo, mas a longo prazo, porque tendo despesa realizada em matéria de ID num determinado exercício fiscal, tal como nós falamos há pouco, nós conseguimos recuperar em CIFID despesas do ano fiscal anterior. Ou seja, nós até 31 de maio de 2026 vamos submeter candidaturas associadas a projetos de ID desenvolvidos em 25. Projetos que tenham sido desenvolvidos em 2020, por exemplo, apesar de se manterem ou à data terem sido inovadores, não tendo sido submetidos numa candidatura, vocês já não conseguem recuperar essa despesa. Assim, por esta via, é importante que as empresas olhem não só para o momento ou para o curto, médio prazo, mas a longo prazo, para perceberem que é um benefício fiscal, que fica ali o crédito e que nós podemos ir utilizando assim que necessário. Aqui colocando também outra questão, já tive uma candidatura ao CIFID rejeitada no passado e não voltei a tentar, posso fazê-lo novamente? Sim, ou seja, o CIFID não, embora o CIFID não limita aqui, não limita aqui a submissão de candidaturas, portanto, embora tenha uma candidatura reprovada no passado, poderá novamente submeter uma nova candidatura ao CIFID este ano sem qualquer problema, está bem? Portanto, aqui tendo, claro que deixo só aqui a ressalva que não deverá ser com o projeto que efetivamente já teve um parecer negativo, terá de ser aqui então analisado novos projetos e então efetuado uma nova candidatura. Tá bem? Respondendo à questão de se efetivamente podem incluir despesas com patentes na candidatura ao CIFID, sim, uma das despesas elegíveis é precisamente o custo com a obtenção de patentes, portanto é uma despesa que se pode recuperar neste benefício fiscal também. Deixo também só aqui a nota para complementar aqui a Ivone, pronto, sim, os custos com o registro e manutenção de patentes são elegíveis no CIFID e não têm de estar obrigatoriamente ligadas, digamos assim, aos projetos apresentados, tá bem? Aqui, passando aqui à próxima. A minha empresa criou um software de e-commerce. Posso colocar as despesas de RH para melhoramento da plataforma? Poderão ser elegíveis? Pronto. Entramos aqui num mundo que é as empresas, ou seja, os desenvolvimentos das tecnologias de informação, como tem uma evolução muito rápida e tecnológica,
tem aqui sempre algum carácter que necessita sempre de uma análise muito, muito detalhada. Portanto, se se trata aqui de melhoramento apenas da plataforma, não será considerado, digamos assim, um projeto de investigação e desenvolvimento. No entanto, terá sempre de ser sujeito a uma análise mais criteriosa também, para verificar se efetivamente no desenvolvimento das melhorias existiu aqui alguma parte, não é, digamos assim, que envolva algo de novo para o setor e também alguma incerteza técnica ou científica que envolva aqui algum trabalho sistemático, está bem? No entanto, deixo sempre a ressalva que projetos na área das TIC deixa sempre aqui, são sempre suscetíveis a uma análise muito mais detalhada, porque dada a rápida evolução tecnológica que o setor também tem. Também. Quanto à questão, o projeto tem de estar localizado no continente ou pode ser realizado fora do país, mas a empresa ser portuguesa? Nós, no CIFID, nós recuperamos despesa, gastos que a empresa teve com os recursos humanos em Portugal. Portanto, os gastos aqui a considerar são os gastos associados à componente de TD, mas dos recursos humanos nacionais que estão aqui a trabalhar no projeto. Não sei se em algum ponto queres acrescentar, Cátia. Sim, o projeto pode ser localizado, pode ser localizado efetivamente fora do país, no entanto, desde que envolva aqui recursos humanos afetos à equipa de desenvolvimento, localizados, ou seja, localizados em Portugal, ou seja, que estejam efetivamente a trabalhar para a empresa em Portugal. Não há qualquer problema do projeto ser realizado no exterior, no entanto, as despesas a apresentar dizem só respeito às despesas realizadas em Portugal também. Por isso, poderão colocar o projeto, no entanto, empresas com recursos humanos ou qualquer outra despesa, desde que seja afeta efetivamente a Portugal e à empresa portuguesa. Passando então para a questão seguinte, o REFI pode ser utilizado em conjunto com o CIFID? Então, respondendo a esta questão, nada impede que a empresa utilize os dois benefícios fiscais existentes. O REFI aqui, então, o regime fiscal de apoio ao investimento, que permite recuperar também a despesa associada essencialmente a investimentos produtivos, de caráter produtivo. O que é que devemos ter aqui em consideração? Eles podem ser utilizados no mesmo ano, sem qualquer tipo de problema. Não podemos considerar a mesma despesa para o cálculo dos dois benefícios. Ou seja, o que nós fazemos sempre que temos uma despesa que é elegível em ambos é analisar em qual dos benefícios fiscais tem uma maior recuperação para a empresa. Okay. Como sei se o que faço na minha empresa é considerado ID. Como também já apresentei anteriormente, para efetivamente identificar a ID na empresa, assim, de uma forma geral, tem de efetivamente ser algo novo para o estado da arte do setor, ter aqui uma incerteza técnico-científica associada e também envolver um trabalho sistemático. Isso, à partida, conseguirá então identificar aqui um projeto de ID. Assim sendo, as restantes questões que nos chegaram são semelhantes àquelas que fomos respondendo aqui nesta sessão, pelo que faremos chegar a devida resposta também através de e-mail. Caso tenham alguma dúvida ou queiram analisar algum projeto, nós estamos disponíveis para agendar uma reunião sem qualquer tipo de custo ou compromisso. Queremos ser aqui um parceiro para vos apoiar nestes temas e agradecer a vossa presença nesta sessão.
Obrigada a todos. Obrigada, bom dia.